Docs Tour, visitando teses recentes no campo do turismo. Olá a todos que estão conosco para mais um Docs Tour, uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul. Essa série de encontros tem por objetivo conversar um pouquinho mais sobre as teses de doutorados que foram concluídas nos últimos 2 anos. Hoje nós vamos ouvir a doutora Ângela Teberga, dona da tese Elanavivar, Jornadas Exaustivas de Trabalho de Tripulantes de Navios de Cruzeiro. Para trabalhar aqui junto com a Ângela e comigo, né, para montarmos um diálogo bastante desafiador, nós temos o doutorando Felipe Zaltron de Sá. Desde já, obrigada aos dois. Ângela, resumidamente, o que é a tua tese? Oi, Suzana, Felipe, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei que horas o pessoal vai ouvir. Obrigada pelo convite, muito obrigada por pessoal que está ouvindo, mas principalmente obrigada por terem me convidado. Então, é um prazer falar sobre minha tese, assim, foi prazeroso escrevê-la, né? Prazeroso fazer, principalmente porque eu fiz algo na tese que eu já queria ter feito no mestrado, que era ter feito, assim, um trabalho de campo bastante profundo, eu diria, e que no mestrado eu não tive a oportunidade de fazer. Eu vou falar sobre esse trabalho de campo, mas o objetivo da minha tese foi examinar as condições de trabalho, né? Então, dos tripulantes. Então, examinar a precariedade do trabalho nos cruzeiros marítimos, pensando pelo viés das jornadas de trabalho, né? Então, por isso que o título que a professora Suzana acabou de apresentar é sobre... O título leva esse nome, né? Jornadas Exaustivas de Trabalho dos Tripulantes em Navios de Cruzeiro. Eu falo que foi um prazer no sentido que, apesar de eu encontrar situações péssimas, né, e nesse sentido é uma lástima escrever sobre elas, para mim foi um prazer porque, do ponto de vista metodológico, eu fiz algo que eu já queria ter feito há muito tempo, que é ir ao encontro desses trabalhadores, escutá-los, ouvi-los. Isso era uma coisa que eu sempre quis, né? Colocar esses trabalhadores no centro de uma pesquisa, né? Que eles não fossem somente um objeto de pesquisa, como se fosse um experimento, né? Como a gente vê nas ciências puras, ciências exatas, como se fosse algo que a gente está fazendo uma análise matemática, uma análise química, sei lá, né? Mas na verdade não. Um laboratório, isso, exato. Mas não, eles são sujeitos, são atores foi nesse sentido que para mim foi extremamente prazeroso conhecer a vida dessas pessoas, né? Então, eu estive em vários lugares no Brasil. Infelizmente, eu não pude fazer as entrevistas no navio, embora eu tenha ido para o navio em alguns momentos, mas as condições de trabalho eram tão, assim, corridas, desgastantes, que não tinha condições de eu fazer entrevista lá. Então, eu fazia quando eles estavam em terra. Então, eu estive em vários lugares, em vários momentos em terra, né, em várias cidades portuárias, fazendo essas entrevistas. E isso foi muito gostoso, assim, estar com eles, conhecendo a vida. Entrei em várias casas, né, de trabalhadores. Isso foi muito bom. Então, basicamente, esse seria o objetivo geral, né? Pensar sobre as condições de trabalho, tendo o viés principal, as jornadas exaustivas. Porque quando a gente fala de precariedade do trabalho, a gente pode falar sobre vários recortes, né? A gente pode falar sobre gênero, desigualdade de gênero, melhor dizendo, pode falar sobre desigualdade racial, um recorte que poderia ser muito presente no meu caso, mas acabei não tendo tempo para aprofundar, é a questão da desigualdade étnica, né? Porque, como vocês podem imaginar, um navio é um trabalho internacional, então tem diversas nacionalidades, então eu poderia também ter abordado por esse viés, falei sobre ele, mas não aprofundei. Aí, de todas essas possibilidades, o que eu quis chamar atenção foi exatamente a questão das jornadas. Então, sobre as jornadas de trabalho, essas jornadas que eu chamo de jornadas exaustivas, é uma categoria que existe, né? Eu chamo, mas é porque existe essa categoria tanto na literatura como na própria legislação brasileira e internacional,
que vai falar que essa categoria, jornadas exaustivas, é um tipo de jornada que é insalubre, né? Que é sobre-humana, assim. O ser humano não dá conta de trabalhar para além daquilo, né? Então, são jornadas, assim, para além das 12 horas no dia. E sem folgas semanais, sem folgas mensais. Então, são dados que eu encontrei ali dos tripulantes, os que os tripulantes relatam, e isso todos relatam, não há exceção em termos de postos de trabalho, porque a gente poderia imaginar assim, talvez uma hierarquia mais alta, talvez tenha uma folga a mais, mas nem isso, assim, não há uma distinção em termos hierárquicos. É indistinto, assim, essa questão das jornadas de trabalho são bastante penosas para todos. O que vai mudar, claro, é a questão do salário, mas o que era o meu foco de pesquisa, que era as jornadas são bastante desgastantes para todos. E aí isso vai reverberar no meu outro foco de pesquisa, vamos dizer que o que aparece de mais claro e evidente, né, uma consequência evidente, é o adoecimento. Porque por mais que você tenha um salário que pague esse trabalho, né, que claro, são salários mais altos do que se paga em terra, né, equiparando as mesmas funções, por exemplo, uma camareira em terra no hotel no Brasil, no hotel no navio, é claro, numa camareira no navio, é claro que no navio se paga mais por conta de ser um valor em dólar ou eventualmente até em euro, dependendo da companhia. Mas dinheiro todo não paga saúde, né? E então esse excesso de trabalho, trabalhando todos os dias e essa quantidade de tempo não vai dar conta aí desse excesso de trabalho. Isso vai reverberar na saúde física e saúde mental desses trabalhadores, e foi isso que a gente conseguiu apontar na tese. Ângela, e na tua tese, como tu faz essa relação entre turismo, trabalho e cruzeiros? Então, sabe que eu não faço. Essa é uma falha, talvez, assim. Claro, faço de trabalho, eu faço, mas de turismo não. Eu me equivoco, inclusive quando eu assisti a banca do Matheus, eu pensei, nossa, eu tenho muito que aprender. Porque a gente acaba focando em alguma coisa e acaba não tendo tempo hábil para outra. Do ponto de vista do trabalho, né, a gente acaba contabilizando para fins de mercado de trabalho apenas o turismo como mercado de trabalho, portanto, como um setor econômico. Esse é um problema. Então, a gente não problematiza do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista enquanto um fenômeno complexo, enfim, sociocultural. Então, a gente tem essa é uma falha de verdade. Já conversei, inclusive, até com a professora Maru há um tempo atrás, né, sobre isso, porque é uma falha que, enquanto a gente, na sociologia do trabalho, a gente se esmera tanto, né, para pensar essa relação do trabalho e essa relação interpessoal entre trabalhador e empregador, a gente falha em não pensar na relação mesmo entre turista e trabalhador, né? Então... Ângela, mas eu queria também aqui, para ficar mais claro para o nosso ouvinte, que a maioria dos trabalhos sobre trabalho são do ponto de vista da empresa. Sim. Então, nós temos muita pesquisa, muito artigo, a partir, digamos assim, dos RHs. E não a partir do trabalhador trabalhando as suas questões laborais propriamente, né? Que é o que o teu trabalho aborda, que a tua pesquisa aborda. Sim, você tem razão, Suzana. Na verdade, eu seria um pouco pretensiosa de dizer que é inédito, não é inédito. Na verdade, tem aí alguns anos que alguns professores, alguns pesquisadores já vêm estudando isso, mas que são muito poucos, e isso é verdade. São muito poucos os trabalhadores, os pesquisadores, melhor dizendo, que colocam a pesquisa, né, com foco no trabalhador, é aquilo que eu vinha dizendo lá no início, né? Colocar o trabalhador no centro de uma pesquisa, isso sim, não vou dizer que é inédito, mas isso sim é raro.
E por quê? Porque é exatamente isso que a professora Suzana apresentou agora, porque o viés mercadológico é muito forte ainda nessas pesquisas. Então, numa análise que a gente poderia fazer bibliográfica, ou eventualmente até bibliométrica, porque eu não tenho isso ainda, bibliométrica eu não fiz ainda. É algo que eu poderia fazer aí futuramente. Mas bibliográfica, por enquanto, é verificar que eu vou chutar, talvez 80%, tá? Uns 70%, a gente tem a maioria dessas pesquisas voltadas ainda para uma questão mercadológica, de gestão de RH, do ponto de vista, então, da empresa, né? Como lidar, então, com esses trabalhadores, às vezes até utiliza outra linguagem, né? Nem fala de trabalhador, fala colaborador, fala eventualmente empregado, enfim, utiliza outros termos, porque até a linguagem é diferente, uma literatura diferente, é uma literatura da administração de empresas mesmo, né? É outro viés. E é um viés que interessa realmente a reprodução do capital, porque é uma literatura, claro, que eu não utilizo, enfim, não é do meu interesse, não é, porque é exatamente aquilo que não favorece, né? Não favorece o trabalhador, não tem qualquer interesse em ver o lado do trabalhador, né? Não tem uma perspectiva do ponto de vista de legislação trabalhista, não tem essa leitura. Então, nesse sentido, eu acho que o trabalho avança porque contribui, o meu trabalho, né, a tese, porque contribui com essa literatura, que ainda é pequena, mas contribui com essa literatura desses poucos trabalhos que tem essa leitura mais crítica, digamos assim, sobre trabalho no turismo. O que eu vinha dizendo sobre a pergunta do Felipe é que, ainda assim, ele é um trabalho que não avança do ponto de vista epistemológico. Isso não, porque do ponto de vista de construção da ciência do turismo, se é que a gente pode dizer assim, na sociologia do trabalho e até na economia do trabalho, infelizmente, a gente ainda tem um entendimento sobre o turismo do ponto de vista ainda como mercado de trabalho. E, portanto, se é mercado de trabalho, a gente ainda vai vê-lo como algo na economia, né? A gente fica ainda limitado nesse sentido, para fazer uma reflexão mais profunda sobre um fenômeno complexo, enfim. E aí, isso acho que a gente ainda pode avançar, com certeza. Mas, Ângela, então, assim, fazendo agora, sempre na parte final, nós queremos os comerciais. Por que ler o teu trabalho? Por que alguém deve pegar a tua tese e ler a tua tese? Eu acho que, muito mais do que ler a parte do referencial teórico, eu acho que pode avançar, tá? Pode pular lá já para a página 100. Não me lembro exatamente que página que começam as entrevistas, mas as pessoas vão se emocionar. E aqui já falando de primeira mão, quem for ouvir o podcast, não sei quem vai ouvir, mas eu quero transformá-lo em livro, né? Porque só as histórias, né? Eu não quero que seja um livro teórico, eu quero que seja um livro acadêmico. Acadêmico. Eu não quero que seja um livro acadêmico, eu quero que seja um livro de crônicas, assim. Essas histórias são assim, era cada história que eu chorava, que eu me emocionava, então, assim, na verdade, por que ler minha tese? Vamos lá, então, para a pergunta, por que ler minha tese? Eu quero que esses leitores, né, se emocionem como eu me emocionei, assim, ouvindo em primeira mão. No meu caso, eu ouvi em primeira mão porque eu estava de frente a frente com essas pessoas, né? Aliás, na maioria das vezes, porque eu peguei um pedacinho da pandemia, né? Peguei o iniciozinho da pandemia, e no iniciozinho da pandemia foram entrevistas, mas a grande maioria foi antes da pandemia, então eu consegui ir até essas pessoas. Então foi sensacional para mim, assim, foi uma experiência indescritível. Mas tem uma frase do Frei Beto que, por favor, Frei Beto, me desculpe se eu errar aqui, eu tô com medo de falar besteira, né? A frase é assim, mais ou menos assim, tomara que eu não erre aqui. A cabeça pensa aonde os pés pisam. E eu acho que, eu penso assim um pouco, sabe? Um pouco não, bastante. Eu precisei ir até o lugar para entender como é que funcionava essas questões, né?
Eu precisei ir até o navio, mas não somente, eu precisei ir até essas pessoas, esses tripulantes, para conversar com eles. Então, eu acho que essa é a objetivo. Não sei se é objetivo, porque aí fica muito formal, mas talvez a missão, vai. A missão da minha tese, né? É chegar, o que eu quero que chegue até as pessoas, né? Dar voz. Dar voz, é. Eu vou, então, só acrescentar mais uma pergunta. A gente pode fazer um cruzeiro marítimo sem culpa? Bom, vamos Ou lá. de agora em diante, não se, eu te ouvindo, eu vou sempre me sentir culpada se eu fizer. Não se sinta culpada. E, inclusive, assim, né? Há também um debate, por exemplo, se eu posso pegar Uber, né? Tomar Coca-Cola, comer McDonald's, é a mesma discussão, né? Eu acho assim, tem uma parcela de culpa, entre aspas, né? Do consumidor, quando as questões são muito óbvias, quando o consumo faz parte daquela roda da cadeia produtiva, né? Em outros casos, eu acho que isso não é tão óbvio assim. Então, por exemplo, o boicote, por exemplo, a tudo que vem de Israel em razão daquilo que Israel faz com a Palestina, né? O boicote à Rússia agora. Por exemplo, né? Então, mas assim, no caso de Israel e da Palestina, eu acho que isso é mais óbvio, porque o que Israel faz com a Palestina é um exemplo de centenário, né? Inclusive de presos políticos, de tortura, né? De palestinos, enfim, então é uma situação que é mais óbvia, que eu recomendaria, né, fortemente o boicote de coisas de Israel, né? Mas agora, para esse tipo de coisas, eu não falaria, não sou anti-cruzeiros, né? Inclusive tem um movimento na Europa que conheci, foram pessoas que até me procuraram depois desse trabalho, né? Que é um movimento muito forte na Europa de anticruzeiros, né? Que tem Barcelona, Veneza, porque lá a questão é muito mais séria, não por conta de trabalho, mas por conta de questões ambientais, né? Veneza, por exemplo, está afundando. Barcelona, a cidade, o movimento antiturismo é muito forte, por exemplo, por conta de gentrificação, os Airbnbs da vida, enfim, o valor do imóvel ali no centro de Barcelona, enfim. Então tem um movimento antiturismo muito forte ali nessas cidades que eu citei. Então, ali sim eu poderia dizer que tem um movimento anticruzeiro mesmo, né? Eles têm poderia até depois enviar para vocês, eles têm um manifesto anticruzeiro. Aí eu acho assim, qual é a parcela de culpa? Eu acho que a gente pode questionar, né? Qual é a parcela de culpa de um turista e qual não é. Eu acho que a gente precisa pensar em alternativas, né? Mas nesse caso, eu acho que a gente precisa fazer discussões e pensar quem é o verdadeiro culpado. Se é que existe culpado, né? Se essa palavra a gente pode dizer, mas quem é o verdadeiro culpado? E não acho que sejamos nós. Enquanto turistas, exatamente, né? Nesse caso, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que repensar o turismo, sim, temos que repensar por um outro turismo, né? Como vocês já diziam lá, já há mais... Um outro turismo é possível. Com certeza, um outro turismo é possível. E eu defendo, sim, um outro turismo é possível, porque não outro cruzeiro é possível, né? Certo, Ângela, muito bom, obrigada. Nós queremos atingir não só o grupo especializado dentro das universidades, mas queremos chegar na sociedade em geral também e fomentar essas discussões e essas inquietações. Então, antes de terminar, a frase de sempre, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê seu like, que nós ficaremos muito felizes com isso. Então, até a próxima. Obrigada a todos. O podcast Docs Tour é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul e pela revista Rosa dos Ventos Turismo e Hospitalidade, sob a coordenação da doutora Suzana Gastal e do doutorando Felipe Zaltron de Sá.